Olá, aqui Charlie Normandel trazendo mais uma leitura comentada do livro Petit Lenormand, Palavra-chave. Hoje, trazendo a leitura do capítulo 29, A Mulher. Se você está acessando esse vídeo agora e ainda não assistiu ao vídeo anterior que fala sobre o homem, pedimos que você o assista primeiro, porque este vídeo é um complemento daquele, né? Assim como a mulher é um complemento do homem, vice-versa, né? O homem é um complemento da mulher. Então nós fizemos algumas considerações sobre a carta O Homem e as suas vinculações com a carta subsequente, que é a 29, a mulher, que corresponde ao As de Espadas, que nós não vamos repetir aqui. Então é importante que você dê uma olhadinha no vídeo que fala sobre o homem, né? Então, esta carta é do naipe de espadas. É interessante observar que esta carta pertença a este naipe e não ao naipe das emoções, dos sentimentos, sendo que seria mais natural que a mulher fosse incluída dentro deste naipe, posto que ele reúne características mais vinculadas à feminilidade. No entanto, ela se encontra inserida no naipe de espadas, que reúne características frequentemente mais associadas ao homem. No vídeo anterior, então, destacamos a importância disso, explicamos essa aparente contradição a partir da teoria do psiquiatra e psicólogo suíço Carl Gustav Jung, onde ele afirma que há uma instância no nosso psiquismo, a qual ele deu o nome de ânima no homem e de ânimos na mulher, que reuniria todas as referências ligadas ao sexo oposto e que interfeririam na nossa personalidade, embora sendo na maior parte do tempo inconscientes. Então, o ânimo seria a contraposição do que é masculino ao que é feminino na mulher. E por isso, né, essa vinculação com este naipe. Mas o que é interessante destacar é que o trabalho de Jung veio muito tempo depois, pelo menos um século e meio depois, da concepção original destas cartas, que é o baralho, que é o jogo da esperança, idealizado por Johann Caspar Hechtel, mas que foi inspirado na cartomancia alemã, que vem pelo menos desde o período renascentista, mas que possivelmente é mais antigo, e ela já está com essa configuração desde então. E impressiona a correlação dessa teoria psicológica de Jung com a organização dessas cartas, o que mostra a profundidade delas, né? Vamos à leitura, né? E faremos mais considerações sobre esse aspecto à medida que formos lendo. A mulher é a carta que representa a consulente do sexo feminino, que orientará toda a leitura em uma tirada mais ampla, como na mesa real, por exemplo. Ela também pode representar uma figura feminina relevante para o homem, quando este for o consulente, tal como a namorada, noiva, esposa, companheira. Então, na mesa real, a carta 29 vai representar a mulher, se esta for a consulente. Ou se estamos fazendo a leitura para nós mesmos e somos do sexo feminino, essa é a carta que irá nos representar, tá? Se estamos fazendo a leitura para um homem, a carta mulher vai representar uma mulher emocionalmente significativa para o homem, geralmente sua namorada, noiva, esposa, companheira e por aí vai.
Então estas cartas elas são muito importantes dentro desse sistema cartomântico. Embora nas sibilas italianas também haja essa identificação das cartas com pessoas e também com consulente, a maneira como elas estão organizadas no Petit Lenormand me parece exclusivo, o que confere um significado muito maior para esse sistema cartomântico. Esta carta reflete em si todo o universo feminino, ou aquilo que tradicionalmente lhe diz mais respeito, como sensibilidade, emoção, delicadeza, roupa, sapatos, moda em geral, maquiagem, por aí vai. Tudo aquilo que a gente associa à mulher está representado por esta carta, inclusive os preconceitos. Né? Todos os preconceitos que a nossa sociedade carrega em relação à mulher também estão estampadas nessa carta. Como é sabido, Petit Lenormand surge no final do século XVIII e a mulher espelhou em si toda a evolução do comportamento feminino desde então. E isso é fantástico, porque imaginem o lugar da mulher na sociedade oitocentista e depois o lugar da mulher na sociedade novecentista, né, da mulher no século XVIII, depois no século XIX, e o lugar da mulher na sociedade no século XX, agora no século XXI. O século XIX, principalmente, foi o início da emancipação feminina, dos direitos das mulheres, da luta para que esses direitos fossem reconhecidos. E esta carta espelha toda essa transição, né, de uma condição de inferioridade em relação ao homem, quando surge este baralho, e indo paulatinamente, através de muitas lutas, fazendo valer os seus direitos, né, fazendo valer os seus esforços. E hoje, no século XXI, ela segue caracterizando aqueles valores mais tradicionalmente associados à mulher, mas também a sua condição de empoderamento pessoal, de conquistar o seu lugar ao sol, de fazer valer os seus direitos na atualidade. Embora esta carta represente, do ponto de vista tradicional, a fragilidade, as emoções, os sentimentos, a intuição, etc., na atualidade ela caracteriza muito bem o processo de emancipação da mulher, podendo significar um movimento feminista, as conquistas de direitos e o empoderamento. Então é uma carta fascinante, né, e espelha essas contradições da nossa sociedade, infelizmente ainda longe de serem superadas, né, porque ainda as mulheres que ocupam os mesmos cargos dentro das empresas que os homens ocupam ainda recebem uma remuneração inferior ao dos homens, né? O que revela ainda essa carga de preconceitos que pesa sobre a mulher. Sob um viés junguiano, a mulher pode aludir ao ânimos, um arquétipo localizado no inconsciente pessoal, em torno do qual gravitam as principais referências masculinas introjetadas pelo psiquismo da mulher ao longo de sua formação e desenvolvimento. Então, toda mulher, né, carrega consigo, segundo a visão de Jung, essa contraparte do ânimos, que concentra em si, em torno desse complexo localizado lá no inconsciente pessoal, mas também ancorado no inconsciente coletivo, é tudo aquilo que se considera, que se reputa como masculino. Isso exerce uma influência muito grande sobre o comportamento, sobre a personalidade que a mulher apresenta, e vice-versa no homem. A mulher tem como palavras-chave principais sensibilidade, emoção, sentimento, intuição, força, resiliência, autonomia e empoderamento. Os três pontinhos convidando ao complemento de tudo isso que foi posto. Lembrando que este é um exercício do qual você não pode abrir mão se deseja realmente crescer dentro do conhecimento do Petit Lenormand e até pessoalmente,
porque uma coisa é consequência da outra. À medida que a gente vai aprendendo mais sobre Petit Lenormand, crescendo no domínio dessas cartas, consequentemente também nós vamos nos desenvolvendo pessoalmente. A gente cresce enquanto pessoa, e isso é um fato. Né? Você verificará isso na sua própria vida, se perseverar nas suas leituras, nos seus estudos, nas suas reflexões, no seu trabalho com estas cartas. Aqui, Charles Normandel, apresentando mais uma leitura comentada do livro do baralho Petit Lenormand, Palavra-Chave. Hoje, trazendo algumas considerações sobre a carta 29, a mulher. Intentamos, né, no futuro próximo, fazer um estudo mais específico sobre essas duas cartas e como elas se comportam no baralho Petit Lenormand e como elas funcionam dentro dessa teoria psicológica de Carl Gustav Jung. E a esposa de Jung, especialmente, escreveu um texto muito significativo sobre a ânima e o ânimos, e nós tentamos, num futuro breve, fazer um paralelo, né, desse texto da Emma Jung com as cartas do Petit Lenormand. Então aqui Charles Normandel, desejando sucesso e prosperidade para você.